Bem-vindo e bem-vinda ao Pod Tatimana. Esse é um espaço de boas conversas, de temas interessantes e de tudo que repercute na nossa sociedade. Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Landa, médica veterinária, e o doutor Ricardo da Silveira, advogado e professor. Nós vamos discutir o caso do cão orelha, um caso que repercutiu entre nós, um caso bastante sério e que comoveu a toda a sociedade. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar e agradecer a presença de vocês nesse podcast. Vamos falar muito sobre o direito dos animais. Inicialmente, vamos tratar desse caso do cão-orelha que ainda, traz discussões e dúvidas entre nós. Mas antes disso, conta um pouquinho para a gente, doutora Landa, como que a medicina veterinária entrou na sua vida, né? A partir de quando que despertou o interesse e o amor pelos animais? Bom, boa tarde, Tati. Boa tarde, doutor Ricardo. Então, a medicina veterinária entrou muito cedo na minha vida, né? Eu falo que eu aprendi com meu pai. Meu pai, ele era um protetor, ele resgatava os animaizinhos de rua. Então, desde os 5 anos de idade, eu já queria resgatar todos os animais na rua. Eu via cachorro perebento, eu pegava. Então, eu era conhecida no bairro, aquela menininha que cata os cachorros da rua. Então, eu falo os passos do meu pai. Então, eu gosto muito mesmo. Isso despertou desde criança mesmo, esse amor pelos animais. E daí você resolveu cursar medicina veterinária e hoje você clinica e acaba recebendo também cães que são alvo de violência, de maus tratos. Sim. Então, eu resolvi, né? Desde então, eu queria muito ser veterinária, era o meu desejo que estava dentro do meu coração. Hoje eu atendo os animais, né? Como em geral, cão e gato. E atendo os animais também que são encaminhados pelas ONGs pra gente, que chegam, infelizmente, alguns em situações bem precárias. Né? E muitas vezes, não só os que vêm de ONGs, de tutores também. Eu imagino que sejam situações chocantes que você presencia. Sim, é assim, porque é bem difícil você saber que aquele animalzinho que veio da rua, que está sofrendo maus tratos. É difícil daquele que está dentro de casa sofrendo os maus tratos, né? Então, é mais complicado, é bem mais complexo. Então, nós já vamos falar sobre isso. E com relação a você, professor, advogado Ricardo, como é que o direito dos animais ele surgiu na sua vida, né? Como é que ele tocou você? Boa tarde, doutora Tatiana, boa tarde, Landa. Como que o direito dos animais entrou na minha esfera ali de conhecimento? Eu, na verdade, leciono em faculdades particulares e eu já lecionei várias matérias. E teve uma matéria que foi assim, uma grata surpresa que eu nunca tinha lecionado, que é o direito ambiental. E dentro do direito ambiental, a gente, das diversas peculiaridades ali do direito, a gente também passa ali uma parte ali pelo direito dos animais. Até porque é crime ambiental, a gente trabalha com crimes também, né? Então, são assim, diversas formas de você cometer um crime ambiental. E em relação aos animais também, aí a gente vê a questão do crime ambiental, e infelizmente muito presente, que acaba acontecendo bastante. A gente vai colocar depois um pouco aí como que a punição, qual que é o tamanho ali das penas. Mas foi muito grato a matéria, uma matéria que eu nunca tinha lecionado, e dali para frente acabei me apaixonando pelo direito ambiental. Depois da Kira também, da cachorrinha chegar lá em casa também, da Gabi, da nossa filha lá que trouxe a Kira também, eu acabei assim, olhando com outros olhos a questão animal, né? E hoje eu realmente gosto demais. Então vamos lá, vamos para introduzir realmente o assunto, né, do cãozinho orelha. Hugo, esse tema, né, ele permeou discussões, rodas de conversas, né? Inclusive, as nossas redes sociais ferveram por conta dessa temática. Mas é importante a gente esclarecer que não é uma situação isolada, né? Nós temos aí espalhados vários cãozinhos orelhas, né? Não é um único caso, é que, eventualmente, o caso dele ganhou proporção. Mas nós temos inúmeras situações de cãezinhos e outros animais de pequeno porte sofrendo, né, esse tipo de agressão. Mas
que, né, esse sofrimento deles sirva para que a nossa sociedade discuta esse tema e traga, né, eleve esse nível de discussão, que é o que nós vamos tentar fazer aqui. Para vocês, né? O que mais chocou quando vocês receberam a notícia? Quando vocês se recordam, quando vocês viram a notícia, se foi pela internet, se foi um programa de TV, onde é que vocês estavam e o que é que chocou mais, o que mais chamou a atenção de vocês? O que foi, Landa? Você lembra? Sim, para mim, quando eu abri a rede social, o Instagram, né? Onde começou, que aquilo para mim foi um massacre, né? Onde 6 adolescentes ainda estão... São 8, né, total envolvido, que tá nesse envolvimento todo. Tem pessoas de maiores e tem menores também, que eu acho que isso daí começa dentro de casa, né? A conscientização é dentro de casa. Se realmente esses adolescentes fizeram tudo isso, como tá na mídia, foi um massacre, né? Então foi um horror. Para mim, abrir aquilo ali e ver como foi aquele animal morto, meu chão desabou. Porque eu que cuido, eu que almejo cuidar dos animaizinhos, aquilo ali pra gente cai o chão. Né? É muito triste a realidade que existe muitos cães comunitários na nossa cidade. Lá também eram cuidados, né? Eram 3 cães, um era mãe e 2 irmãos, eram cuidados pela comunidade. Então, quando ficava doente, tinha uma responsável por ele, levava até o veterinário. Nem tanto que foi ela que achou esse cãozinho todo machucado. Né? Quando ela levou no veterinário, o veterinário atendeu ele e viu que tinha cenas ali, que a cena que ele encontrou era de massacre mesmo, que ele tinha levado uma paulada e tentaram mudar o laudo e tentaram reverter tudo isso. Nem tanto que estão tentando mudar até hoje tudo isso que está acontecendo, vamos dizer, jogar debaixo do tapete, é uma coisa, um massacre que aconteceu. Onde envolve ali pessoas muito grandes, infelizmente, né? Então, eu acho que vai ficar difícil, a gente fala de ter a resolução desse caso. Eu acho que vai ser difícil porque ele envolve muito dinheiro, né? Envolve de ambas as partes ali, a gente vê que fica difícil. Uhum. E você, Ricardo, o contato com a notícia foi a partir de que canal? Você se recorda? E qual foi sua reação? Eu tive o primeiro contato que eu tive foi através do Instagram também, ali, recebendo ali a mensagem. E eu já fui para outros veículos de informação, outros sites ali, e aquilo já estava realmente ganhando, né? Realmente ganhou força muito rápido. Não só nas redes sociais, mas também nos sites de notícias, praticamente todos ali. O televisão também trouxe muita informação acerca do acontecido. Então, naquele primeiro momento que ninguém sabia exatamente a quem responsabilizar, depois isso foi criando uma forma um pouco depois. Mas de início, assim, também para mim foi muito chocante, né? Quando a gente estuda direitos dos animais, eu já orientei alguns trabalhos de acadêmicos também, né, nessa área, e é uma pauta muito comum, que é a pauta dos maus tratos. Mas ele veio com muita força, assim, pelo choque que ele causou, realmente, mesmo que você não tenha visto fotos, assim, as imagens que tinham anteriores do cachorro ali, um cão dócil, né? O pessoal que teve contato e tirou foto com ele, acabou postando nas redes sociais. E pela crueldade, porque não tinha um motivo para isso acontecer. Ele não era um cachorro agressivo e ele estava acostumado ali, a vida dele era frequentar a praia, ele estava acostumado com muita gente, com desconhecidos. Né? Então, assim, realmente a maldade, a crueldade, né, naquilo que foi feito. Então, isso chocou bastante. Eu acho que isso que fez ganhar, assim, muito volume, muito rapidamente a notícia. Não só nas redes sociais, mas em praticamente todos os veículos de comunicação. Então, você chegou num ponto que eu queria trazer para a nossa discussão. Justamente a questão, né, da internet, de redes sociais, da informação, ela ser disseminada tão rapidamente. Vocês não acham que isso acabou por contribuir para que esse caso tomasse a proporção que tomou e aí ser investigado adequadamente para que se apure realmente o que aconteceu? Porque existem aí quantas orelhas? Né? A nossa sociedade, infelizmente, nós sabemos que existem outras orelhas aí espalhados pelo nosso país, infelizmente, que não tiveram a repercussão que esse caso teve. Então, o fato da rede social ter dado essa repercussão não vai contribuir, de alguma forma, para que esse caso tenha uma solução?
O que você acha, Landa? Eu acho que esse caso, eu acho que vai contribuir de alguma maneira até para, eu acho que poderia uma redução penal, né? Para mim, eu acho que se um adolescente de 16 anos vota, ele tem direito a responder pelos seus atos. Eles não são crianças, né? Então, eu acho que eles têm o direito de responder. Que através disso tudo que aconteceu, as pessoas tenham mais consciência em respeitar e amar. Se não gosta, não judia do animal. Tem um respeito por ele. Porque não é todo mundo, não é obrigado, a gente não é obrigado a gostar, mas pelo menos respeita. Porque ele era um cão comunitário que ele não fazia mal para ninguém. Ele não mordia, ele tava com os banhistas na praia, tem vários vídeos dele andando com o pessoal tirava foto, tem um surfista que foi até pegou ele e foi surfar. Então ele era um cão dócil, não era um cão bravo, né? Então, assim, isso que não justifica a crueldade que foi feito, tá? Isso não justifica de maneira nenhuma. Então, assim, se você não gosta, deixa o bichinho quieto, não mexe não, sabe? Então, eu acho assim, falta mesmo a conscientização das pessoas. Eu acho que isso falta o amor também. Isso falta demais. Eu acho que o alcance desse caso na internet, ele leva algo que eu sempre falo para os meus alunos ali, uma certa reflexão, que é a relação do homem enquanto ser humano na face da Terra com os outros animais, né? A nossa relação ela é uma relação predatória. Então, se você pegar a quantidade de animais que, na mão, enquanto conviveram com o ser humano tem cerca de 200 mil anos na face da Terra, aproximadamente. Quantos animais que não foram extintos nesse período? Né? Não estou dizendo em relação, por exemplo, aos dinossauros, isso aí são 65 milhões de anos, né? Mas estou dizendo contemporâneos ao homem e que não existe mais, né? O próprio mamute, né? Ele é contemporâneo ao ser humano e não existe mais. E outros animais que vêm sendo devastados e assim, por motivos absolutamente fúteis. Tem arara azul, arara canidé em determinados lugares do mundo, porque tinha aqui no Brasil. E foi levado daqui para lá. Esse animal não existia lá, e ele não voa daqui até lá. Então ele foi levado, ele foi traficado daqui até lá. Então existe um tráfico de animais, a gente fala bastante, a Landa deve ver muito cão e gato, mas existe um problema muito sério, e o Brasil é um exportador gigante de animais, principalmente exóticos, no mundo afora, que são as aves. Então, a quantidade de aves, elas são colocadas em situações assim, então aquele tubo de PVC faz uns furinhos assim, e ela vai assim, sem poder mexer absolutamente nada, né? Suporta calor, uma boa parte delas acaba vindo a falecer na natureza, e assim, e é comum isso daí, né? Eu tive um caso no escritório de uma pessoa que comprou inclusive uma arara, achando que era de um viveiro, aquilo tinha sido falsificado, toda a documentação foi falsificada, tem que ter uma documentação para isso, a documentação toda foi falsificada, e essa pessoa, no final das contas ali, acabou se apegando, tá? A gente teve que ingressar lá com uma ação para manutenção de posse do animal, mas foi vítima de tráfico de animais. Então, assim, porque a pessoa quer olhar aquele passarinho cantando numa gaiola minúscula, que o passarinho não consegue bater asa mais do que 2, 3 vezes ali, e por prazer humano. Então, assim, eu acho, Landa, a nossa relação com os animais é uma relação um pouco estranha. Eu acho que a gente tem uma relação legal um tanto, né? A gente precisa do animal para sobreviver, a gente extrai proteína do animal, ok? Também tem a questão do respeito a esse animal, mas existe uma situação, não me entra na cabeça o cara, por exemplo, ir para a África e lá caçar um animal majestoso como um elefante, um elefante ou um leão, para cortar a cabeça dele por uma parede. Então, assim, isso eu não consigo entender como que isso, né? E tem, né? Tem. Essa relação com o animal, ela é uma relação muito prejudicial para o animal. Então, o ser humano ele é muito predatório, né? E não é para comer. Ele não está precisando daquela proteína porque é a vida dele ou a do animal. Não é isso. Ele extrai proteína de outras situações e ele faz aquilo por prazer, por maldade, né? Que estranho, né? É muito triste, né? Nem tanto a fabricação de bolsas, de tudo mais. Isso ainda infelizmente tem, né? Algumas indústrias de cosméticos utilizam até mesmo os animais que em laboratório são testados, que eu acho isso também um absurdo. Eu procuro tudo antes do que eu vou comprar para ver se não foi feito teste em animais. Eu sou dessa maneira, sabe? Eu pesquiso. Por quê? Se eu amo, se eu quero cuidar e respeitar, eu não posso utilizar um produto que foi testado. Por mais que seja um rato, para mim, ele sente dor, ele tem sofrimento, né? Então, acho que a gente tem que ver tudo isso.
E daí, Landa, falando especialmente do caso, né? É possível, a partir dos machucados, né, que o animal ele chega, você identificar qual é o objeto, né, que atingiu aquele animal. Então, porque é completamente diferente um atropelamento de uma paulada. Sim. Né? Então, no caso do cãozinho orelha, a tese de atropelamento, pelo que a gente já pôde observar, já foi descartada, porque realmente, através dos exames que os médicos, né, que os veterinários fazem, é possível descartar, não é? É assim que funciona, né? Dá pra gente ter uma noção do que aconteceu. Ah, esse é um atropelamento, a gente tem uma fratura mais específica, a gente consegue, assim, deduzir. É que o animal chegou ali, assim, a situação que ele chegou, as fotos que eu vi, tá, assim, que eu consegui, umas fotos que me passaram num grupo que eu estava fechado, realmente ali foi de paulada mesmo, e algo de ferro para conseguir fazer isso, porque teve até um afundamento de crânio. Se eles realmente quisessem fazer a fundo, pesquisar isso, eles tinham feito, né? Hoje em dia existe DNA de toque, que você poderia ter feito 2, 3 dias, até acho que 5 dias após. A gente consegue pegar esse material genético que fica, né, no pelo do animal e conseguir o DNA de quem tá lá, porque o nosso material genético fica ali. Então, eles poderiam ter investigado se eles realmente quisessem. Eu vejo que o pessoal que está envolvido nisso, eles não querem mesmo, porque se eles quisessem, eles já tinham conseguido identificar. Eles sabem realmente quem foi, quem fez tudo isso. Mas eu falo que a nossa justiça é falha, né? Então a gente tem que esperar a justiça divina, porque ali não vai ter justiça, infelizmente. Bom, Ricardo, então daí chegou na sua área, né? Como é que a legislação ela funciona nesses casos, né, de proteção aos animais? Como é que funciona? Existe uma legislação específica para proteger os animais nesses casos? O que o nosso poder legislativo produziu, né, para proteger os animais? É crime ambiental, é considerado crime. Quando você. A questão dos maus tratos, né? E maus tratos não é só, né? Eu acho daí depois a parte da Landa, maus tratos não é só quando você bate no animal, então tem muita coisa que é considerado maus tratos, e muitas vezes a pessoa ela não tem nem o desejo de fazer mal ao animal, mas ela acaba fazendo, já é enquadrado como maus tratos. Em relação a cão e gato, a gente teve aí uma alteração recente, um aumento de pena. A questão é que os crimes ambientais, de uma forma geral, eles não têm uma pena muito grande. Então, o que acaba por não desincentivar as pessoas a cometerem. Então, é muito comum você ter casos assim, de uma reincidência muito forte, 1, 2, 3 vezes, com o tráfico de animais, por exemplo. Porque não é algo ali que vá trazer como um homicídio, obviamente, guardadas as devidas proporções, tá? De tamanho, de pena, do problema que isso vai causar para ele. Então, como o problema que causa para ele não é um problema tão grande, não é um problema considerável em relação às penas, algumas penas ali, 1 ano, 2 anos, então são penas pequenas e isso acaba, na minha opinião, pequenas. E isso acaba por tirar um pouco dessa certeza de que ele vai ser punido, de que realmente a coisa vai ser ruim se ele fizer aquilo. E aí acaba muita gente aí tendo esse tipo de ato contra os animais, né? Mas nós temos uma legislação ambiental, é, temos uma fiscalização ambiental, poderia ser, talvez, na minha opinião, um pouco melhor, um investimento maior, por aquilo que a gente acaba vendo no dia a dia aí, ou no noticiário também, mas é considerado um crime ambiental, é passível de o processo ambiental, inquérito, a pena poderia ser maiores. Eu acho que talvez esse caso do cãozinho orelha traga essa realidade aí, um choque aí para o nosso legislador. Eu acho que para tentar aumentar, eu acho que é um caso a Alanda falou talvez na questão da diminuição da idade, mas eu acho que o aumento, talvez, da pena do ambiental seja importante. Daí nós temos duas situações, né? A questão
da pena ser uma pena pequena, né, de poucos anos, isso pode trazer uma sensação de impunidade para a sociedade e daí acaba não funcionando, não tendo aquele papel de desencorajar as pessoas, né, de praticar o ato, e daí aquela sensação de impunidade também, porque no caso do cão-orelha, quem praticou o ato me parece que foi um adolescente. E por conta disso, nós sabemos que o adolescente, o que se aplica a ele é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, para ele, nós temos lá os atos infracionais. E aí, não é que ele não é responsabilizado, mas o que se aplica a ele é o ECA. E daí nós temos essa diferenciação e a população fica revoltada, né? Porque acha que nesses casos deveria se aplicar, né, o Código Penal tal qual fosse um adulto de 18 anos. Então, também essa questão do cão-orelha trouxe de volta essa discussão, né, de se diminuir a maioridade penal e tudo mais. Esse papo é um papo aí, talvez, para uma outra conversa nossa aqui no Pod Tatimana. Daí vocês já ficam convidados para a gente continuar essa conversa. Landa, agora conta para gente a sua experiência no consultório. O que é que você vê, né? O que você encontra lá? Quais são os cãezinhos que vêm para você? Né? Os de ONG, os que são trazidos pelos seus representantes legais, o que vem? Na realidade, assim, eu tenho desde tutores que trazem animais assim. Nossa, teve um vômito, já corre levar porque tá preocupado. Ai, meu Deus, ela não come. Tenho tutores assim que são bem cuidadosos, desde aqueles que, faz 3 dias, uma semana que não come. Aí eu pergunto pra você, Tati, a gente fica uma semana sem comer? Não, né? Se a gente ficar uma semana sem comer, a gente tá doente, a gente tem alguma coisa. É a mesma coisa que eu pergunto pra eles, né? Você tá comendo? Tá bebendo? É sinal que tá tudo bem. Não tá bem, deixou de comer um dia ou outro, não tá normal. Então a gente tem que investigar. Para isso é que existe médico, veterinário, cada um na sua área específico para poder cuidar e ajudar, né? A descobrir. Então, assim, não adianta ficar automedicando em casa. Porque às vezes você dá uma medicação que não vai fazer bem para aquele momento, para aquele animal. Vai prejudicar ainda mais. Que é o caso, vou citar um caso, um exemplo, tá? Que todo mundo tem em casa e gosta de fazer nos cachorros. Prednisolona. Prednisolona você vai dar para um cachorro que já tá com problema renal, aí você vai terminar de ferrar com o cachorro como um todo. Então, assim, eu tenho desde pacientes, assim, que os tutores trazem já e a gente já descobre no começo, né? Cuida, tudo bonitinho, como aqueles que chegam que tem tutores que trazem, que eu falo, meu Deus, como que pode uma pessoa deixar o animal chegar a esse ponto? Eu não vou citar nomes, que eu nem posso, mas vou citar um caso aqui para vocês, de um animal que chegou para mim. A tutora, ela percebeu que o cachorrinho estava tendo uma secreção nasal, tinha chamado uma veterinária, domicílio para atender, e a veterinária passou um antibiótico, passou alguma coisa, mas a veterinária nem abriu a boca do cachorro para examinar. Quando esse cachorro chegou pra mim, a hora que eu entrei com ele dentro da sala, eu falei, meu Deus, que cheiro de miese, senhor. Miese, tá? É o nome que a gente dá. Aí quando vem a mosca pousa e vai colocar bichinhos. Então, colocou vários bichinhos ali. A hora que eu abri a boca do cachorro, eu não sabia nem quanto que tinha. Eu não sabia o que eu fazia. Se eu olhava pra mulher, se eu matava, se eu voltava e atendia o cachorro. Porque eu fiquei com muita raiva. E aí eu falei, olha, eu vou precisar anestesiar esse animal, fazer uma cirurgia, você precisa assinar o termo. Já fui intimidando ela dessa maneira, precisa assinar o termo lá e faço o pagamento lá na frente. Pra morrer a história, porque eu não queria nem olhar pra cara dela, porque eu fiquei muito revoltada com aquela situação. E aí eu peguei e fui fazer o procedimento no animal. Tati, eu contei, até na hora que eu contei, eu cansei de contar. Eu tirei 300 bichos da boca do animal. Como um tutor, explica pra mim, como um tutor vai dizer pra mim que esse animal tá bem, que tá comendo com 300 bichos dentro da boca? Não tem como, né? Não. Não tem. Não tem. Eu acho que teve alguém que se identificou que quando tem cachorro e faz o primeiro vômito, corre na landa aqui. Corre na landa. Vamos, tá pertinho ali, vamos lá. Rapidinho. Eu acho interessante, eu acho importante essa colocação, assim, porque essa pessoa, ela não queria, talvez, que o animal tivesse chego naquele ponto, né? Foi uma negligência. Mas as pessoas precisam entender que maus tratos não é só o ato de violência contra o animal.
E isso que eu acho, assim, que é muito difícil. Aí ele fala assim, ah, isso é um maltrato. Não, não é. Não, você deixa o animal ali preso na corrente. E a pessoa acha que aquilo é normal. Ah, mas lá no sítio é assim, na casa da minha avó era assim, né? Mas as coisas mudam, a legislação também muda e a sociedade avança também no sentido de não aceitar mais situações que antes eram comuns, né? Que eu acho a questão da utilização do cavalo de tração. Então você coloca ele ali na carroça e você fica com esse cavalo o dia inteiro ali. E o pessoal que hoje faz com reciclado, né? Fazia e usava o cavalo. Esse cavalo chegava numa condição deplorável, né? Não Chegava sei se numa exaustão extrema, numa né, exaustão José? extrema. E que aí já lembra outro caso, né, daquele do rapaz que cortou as patas Nossa. do cavalo. Olha que situação, né? E que culpa tinha o cavalo? Nenhuma, né? O cavalo, ele chegou numa situação tal de exaustão que ele desabou, né? E ali acabou ainda sendo morto pelo seu responsável legal. Porque na verdade hoje, né, os nossos pets, né, os nossos animaizinhos domésticos, eles são vistos como membros da família. O fato é esse, né? É por isso, talvez seja por isso, que o caso do cão-orelha e os outros casos que a gente acaba lendo, as notícias que infelizmente acontecem, chocam tanto. Porque você olha do lado e você tem o seu cãozinho orelha um pouquinho maior, um pouquinho menor, a cor é diferente, mas você tem. Então, isso dói em você também. Há alguns anos atrás, e isso não faz muito tempo, eles ficavam da porta para a rua. Eu não sei se vocês, para o quintal da casa, né? Não sei se vocês concordam comigo. Então, eles estavam ali para guardar o imóvel, para proteger as pessoas. Eles tinham uma função, mas não pertenciam àquela família, né? E agora? Agora não, eles estão dentro das casas. Se bobear, você tira alguém da família, né? Você tira o pai, você tira quem não gostar do animal, você põe para fora, porque aquela é a casa dele. Então, por isso que eu acho que essa discussão ela é tão pertinente nesse momento, e que no passado não era. Hoje, né, nós, dentro do direito, nós discutimos a guarda desses animais. Embora o nosso Código Civil de 2002, né, agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né, porque eu sou civilista, o Código Civil de 2002, ele trate os animais como bens. E daí, você não iria falar em 2002 de guarda de animais, mas hoje num divórcio é isso que existe, ou de alimentos, ajudar na manutenção desses animais. Então, é por isso que hoje isso choca tanto. É por isso que ver um animal em sofrimento choca tanto e revolta a gente. É porque ele faz parte da nossa família, ele é nossa família também. E talvez ele ensine um amor que a gente tenha desaprendido, né? Esses animaizinhos, eles ensinam um amor tão genuíno, tão puro, que nós desaprendemos. E isso é fantástico. Eu não sei se vocês concordam. Sim, eu concordo. Eu acho que a gente tem muito que aprender com eles. Eu falo assim, eu tenho 4, né, 3 cães e uma gata. Eu falo que cada um deles, eles têm um jeitinho. Cada um, quando chega em mim de manhã, um vai dar bom dia. A minha Valentina, ela me dá as 2 patinhas e pede colo. É a forma dela querer o colinho da mamãe. Que eu falo, vem com a mamãe. Então, assim, eu falo que tem pessoas que teve aquela depressão profunda, teve aqueles animais que tiraram da depressão. Então, os animais, eles fazem muito bem pra gente, fazem muito bem. Hoje em dia está sendo usado animais em terapias, hoje usa muito cavalo para crianças. Então, é utilizado. E eu acho, assim, que ele só tem que fazer bem pra gente, só tem que mostrar o bem, né? Então, assim, quem não gosta tá perdendo. Eu concordo. Eu acho interessante a ideia de o animal hoje, ele é a terapia daquela pessoa. Então, eu vejo muitas vezes ali, no prédio, mas vamos aprovar um estatuto? Ah, não pode ter cachorro, não pode ter não sei o quê. Talvez Isso. você não E é goste, ilegal, né? né? Você não Sim, pode. mas às vezes a opinião das pessoas na internet, devia ser proibido isso.
E eu até queria ouvir a Lana, porque assim, você ouve o lado, muitas vezes você lê o artigo científico ali do psicólogo, que ele escreve da relação do animal com o seu responsável legal. No sentido dele ser a terapia da pessoa. Você disse, você tira quem não gosta do animal, porque o animal é o que vai permanecer. Porque o animal está do lado daquela pessoa 24 horas, fazendo aquela companhia. Então, muitas vezes, na depressão, no tratamento ali, entra o animal em diversas formas. E a minha curiosidade, assim, eu já li artigos de psicólogos, psiquiatras falando dessa relação. Mas eu nunca, eu tive curiosidade, mas eu nunca vi o olhar de quem cuida do animal em relação a essa relação. Como que a pessoa, como, assim, quão profunda é essa relação? E aí eu acho, aproveitar o embalo aqui para perguntar para a Landa. Eu sempre vejo um lado. E o outro lado? O lado do animal, de quem trabalha com o animal, como que representa, né, essa relação para a pessoa. Ah, com certeza é muito, muito boa para o animal também, desde que ele seja tratado com carinho, tem os seus limites, porque cada um tem seu limite. Assim como o nosso corpo tem, o animal também tem seus limites, né? A gente não vai pôr um cavalo lá para treinar, ajudar uma criança, fazer o bichinho ir na exaustão até o final. Também não concordo. Eu acho que a gente tem que pôr ele. Tem os limites dele, ele ser realmente, colocar ele no pasto, ele, né? Ter o tempinho dele. Mesma coisa com o cachorro também. Ele tem que ter o tempo daí. Ele tem que ter um tutor responsável por ele. Ele não tem que ficar naquele canil trancado. Ah, não, vou utilizar ele só agora pra fazer isso. É igual a guarda municipal aqui. Na guarda municipal eu atendo alguns cães. E os cães, eles têm um tutor, que é o que vai adestrar ele, que vai ensinar pra caçar droga, essas coisas. Eu acho muito bacana. Inclusive, eles esconderam droga lá na loja e eles foram procurar. E eu tava assim, meio apreensiva. Eu falei, meu Deus do céu, vai procurar aqui em mim, esconder em mim. Eu falei, ai, vai que ele vai me pegar, né? Mas não, elas vão tudo bonitinho, pega, ela avisa, para, late. Então eu vejo o carinho desses PMs que ensinam, sabe? Assim, é um carinho. Eles têm amor mesmo pelo que eles fazem ali. É muito bonito de ver. Ficam doentes, levam, já se preocupam. Então eu acho assim, quando tem esse amor, esse zelo, esse respeito, tudo dá certo na vida. É uma troca. É uma troca de favores, né? Eu acho que tudo dá certo. Essa do PM eu achei interessante, que me lembrou algumas situações, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, do funeral do cachorro, Sim. ou quando ele se aposenta, né? Então, se aposentou e todo mundo ali da corporação ali de pé batendo continência, o cachorro passou, assim, são cenas lindas, assim, né? Ou foi um resgate de um cachorro que teve, esse foi nos Estados Unidos, não sei em que estado especificamente, e assim, meu, foi de helicóptero, assim, uma operação literalmente de guerra para resgatar o cachorro. Acho que ele tinha levado um tiro numa operação assim, foi assim, uma coisa fantástica, né? Seu helicóptero posando, um monte de gente já esperando ali para acudir o animal. Então, assim, um ato realmente de muito respeito, né? Eu acho assim, você tem que respeitar o animal, por mais que a gente domestique aquele animal, ele continua sendo um animal, ele continua tendo o seu instinto, né? E eu acho que isso muitas vezes choca a gente quando aflora o instinto, o animal ataca, às vezes mata o ser humano, mas às vezes o manejo daquele animal, então você achar que a ferocidade do animal, por exemplo, foi extinta, né? Na realidade, eu acho que aí as pessoas não respeitam o limite, né? Igual pra mim, tá? Se vocês podem discordar de mim. É uma pessoa que tem um pitbull e me deixa uma criança de 3 anos no meio de um pitbull. Uma criança ainda não sabe o que é não, o que não pode pegar, puxar. O pitbull é um animal grande, né? Então, assim, a mordida dele, se ele morder, né, é bem complicado. Ele vai morder e vai matar. Então, assim, eu falo sempre para os tutores que têm cachorros de grande porte, eu falo, tomem cuidado. Porque a gente não sabe o limite do animal. Ele pode ser criado com muito amor e carinho, mas ele tem aquele limite, né? Se a criança for bater, não é porque ela quer, a criança não sabe ainda, tem 3 aninhos, vai lá e aperta. Então, assim, tem que ter esse cuidado, né? E voltando naquilo que você falou sobre os cães que foram utilizados bastante, bombeiro utiliza, teve um caso aqui dentro do Brasil, que foi um labrador, se eu não me engano, se eu não me recordo, que faleceu. Ela chegou numa exaustão tão severa que depois desse resgate que eles utilizam, às vezes, algumas vezes eu acho que é demais, deixa o animal chegar ao extremo. E ela foi comer muito rápido, beber água muito rápido após esse resgate que ela foi fazer, deu uma torção gástrica nela e ela faleceu.
né? Então, assim, eu acho assim que a gente tem que nem eu falo, os limites. Nós temos um limite no nosso corpo, a gente não aguenta, a gente vai correr, às vezes a gente tem que parar. Porque o animal, você tem que fazer ele até o final só porque ele é um animal? Não, né? Então, assim, vamos pôr limites em tudo que a gente utilizar, os animais, ter limites. Então, eu acho que, assim, o primeiro de tudo é a gente respeitar, né? Bom, gente, para a nossa alegria, o que eu posso dizer para vocês é que nós já temos um projeto tramitando no Congresso que vai alterar o nosso Código Civil e lá nós temos uma seção que fala exclusivamente sobre o direito dos animais. Quer dizer, essa é uma pauta que nós estamos trazendo à discussão, né, aqui no podcast, mas é uma pauta de muitos e vai trazer aí uma alteração legislativa importante para nós. Nós vamos aí ver aí essa mudança, né, de tratamento com relação aos animais que vão deixar de ser bens e um olhar, né, mais apropriado para os animais. Eu vejo que a nossa legislação ela ainda precisa avançar bastante, a sociedade também, nós precisamos, porque a nossa legislação ela é fruta da nossa sociedade, da forma como a gente pensa, né? É isso, a gente tem a legislação de acordo com a nossa evolução. Se nossa legislação ela ainda precisa avançar um tanto com relação ao direito dos animais, é porque a nossa sociedade também precisa avançar junto. Então, eu acho que é um caminho que a gente vai percorrer, é algo aí que a gente não pode desistir, né? Que essa pauta, que essa discussão, ela permaneça até que a gente consiga, além de leis que realmente, efetivamente protejam, né, com bastante eficácia, né, os animais, mas também que a gente tenha uma sociedade que cuide, que efetivamente, né, respeite os animais. Porque enquanto isso não estiver junto, caminhando junto, nós não vamos evitar casos como esse que aconteceu com o animalzinho, o cão orelha. Eu não sei o que você acha, Ricardo. É nem só uma lei extremamente severa e nem só a sociedade vão dar conta de resolver esse tipo de situação. Eu acho que você reconhecer, a lei vem no sentido de você reconhecer a senciência do animal, É o que vai né? vir no. Não é um estágio não é uma consciência, né? Mas é um estado em que você reconhece que o animal, ele sente dor, ele sente medo, ele sente frio, mas ele também sente a ausência do seu responsável legal, ele sente saudade e ele sofre, né? Nesse sentido, eu vi uma vez uma frase muito interessante, a pessoa falou assim, que se ela falecesse, que ela gostaria que deixasse que o animal visse ela, né, ali no momento ali, para que o animal entendesse o que aconteceu e não achasse que ele abandonou ela, porque o medo do animal, né, de ser abandonado, então você reconhece essa senciência do animal. A Argentina veio num caminho assim, já avançando para esse lado, né, de reconhecer o animal como um ser senciente, né, que não é só dor, frio, medo e fome, é além disso. E quem convive com os animais sabe que é além disso, né? Nós sabemos que é além disso, né? Os três aqui têm os seus animaizinhos, a gente sabe que não é só medo, frio, e fome e sede. Eles sentem bem mais do que isso. Mas com relação à sociedade e à legislação avançarem juntas, é o caminho, né? Infelizmente, eu acho assim, a gente acaba vindo por um caminho de dor, né, que é o que trouxe aí o caso do Orelha, ao invés de ir por um caminho diferente do próprio avanço da ciência, não. Então, quando traz isso daí, choca, causa muita dor, aí a sociedade acaba avançando, mas avançando nesses solavancos que traz aí esse tipo de problema. Mas nós temos que aprender de alguma forma. Ou aprendemos pelo amor ou pela dor, né? Escolhemos o pior caminho, que é pelo sofrimento, mas que sirva, né? Que a morte desse animalzinho não tenha sido em vão, que realmente toda essa discussão traga, então, resultado efetivo para todos nós. O que você pensa sobre isso, Landa?
Assim, eu acredito que ele não vai ser o último, não foi o primeiro, infelizmente. Gostaria que ele fosse o último, mas não vai ser. Depois desse massacre que aconteceu em Santa Catarina, parece que abriu a porta do inferno. Começou um atrás do outro. Se vocês pegarem os jornais e acompanhar, tem cachorro que decepara o cabeça, tem outros casos dentro de Santa Catarina. Nem tanto que estão investigando um grupo, uma sala fechada, onde teve até um menino que foi preso, né? Que ele massacrou 100 animais ao vivo, né? E isso acontece muito, não só com animais, acontece a parte de pedofilia, acontece com outras coisas que não é o nosso tema agora, mas isso acontece. Então eu acho que vai amenizar um pouco, eu acredito, vai conscientizar um pouco aquelas pessoas que gostavam um pouquinho de cachorro, vai aflorar um sentimento ali, né? Mas que ainda, infelizmente, não vai ser o último. Se as leis não mudarem severamente, a redução, né, da idade penal, que eu acredito que isso mudaria muito para até outras coisas, que até no Canadá, se eu não me engano, eu acho que a partir de 12 anos ele já é responsável pelos seus atos. Eu acho que 16, 14 estaria de bom tamanho aqui para responder, porque assim as pessoas ficariam com medo. Ah, eu vou fazer aquilo com o animal, vou fazer aquilo com aquela pessoa. Opa, eu já tenho idade, né, para responder, não vou fazer. Então, eu acho que isso ajudaria um pouco mais, Tati, eu acredito. Porque se não tiver leis, eu acredito que não vai para frente o Brasil. Gente, olha, eu agradeço a participação de vocês. Eu vou deixar vocês à vontade para que vocês manifestem aí o último recadinho, realmente de conscientização, na defesa dos direitos dos animais, para que a gente realmente consiga coexistir de forma harmônica, né? Porque essa é a ideia, né? Que a gente viva com eles de maneira harmônica, sem atrapalhar a existência deles, né? Muito pelo contrário, que a gente aproveite do convívio com eles. Então, eu vou passar a palavra para você, Landa. Fique à vontade. Ó, um recadinho que eu deixo para todo mundo: ame e respeite seus animais. Essas pessoas que fazem isso com certeza herdarão o reino dos céus. Isso está na palavra de Deus, né? A gente amar, respeitar. Acredito que você fazendo isso, as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. E quem faz o mal, pode ter certeza, vai ter o mal na sua vida. E eu acho que se respeitando e amando, acima de tudo, o resto vai dar tudo certo. E passo para o Ricardo. Eu acho que não só esse caso do Orelha, como vieram outros casos, assim, não, com cães, com outros animais também, que sirva para a sociedade refletir naquilo em que ela convive com os outros animais, que seja menos predatório, que seja uma convivência harmônica. Estamos todos juntos em cima do mesmo planeta e obrigatoriamente isso faz com que nós tenhamos que conviver. Nós dividimos esse espaço, né? É óbvio, o ser humano, enquanto a espécie que domina, a gente precisa extrair proteína do animal, do que a gente já tem aí, o boi, a vaca, que a gente tem, o leite. Então, nós nos alimentamos disso, mas que seja feito com respeito, né? E que se respeite os outros animais, principalmente em relação eu acho muito mórbido a questão do prazer de você prender um animal, de você prender um pássaro. Eu acho que Deus deu asa para ele, eu acho que a gente não tem o direito de tirar. Assim como outros animais, a gente também não tem o direito de levá-lo a uma ideia de escravidão, porque realmente ele tem. Ele sente, e sente bastante, ele tem uma sensibilidade extremamente aguçada, e eu espero que a sociedade avance e que o nosso sistema legislativo avance também, tá? Para proteger aqueles que eventualmente não avançarem junto com a sociedade. Então, que realmente o rigor da lei alcance essas pessoas, não tem justificativa para determinados atos. E eu agradeço o convite de poder participar aí do seu podcast. Gente, muito obrigada. Foi muito bom estar com vocês nesse momento de discussão. Infelizmente, é um tema que acaba nos trazendo muito pesar, né? Porque é uma situação muito triste. Mas, por outro lado,
é uma discussão extremamente necessária, né? A nossa sociedade, ela ainda precisa avançar e são discussões como essa que fazem com que a gente avance, porque afinal de contas, o conhecimento transforma. E você que ficou com a gente até agora, meu muito obrigado. Fique sempre conosco. Assistam os próximos episódios do Pod Tatimana, sempre com discussões interessantes, convidados interessantes, porque aqui nós trazemos sempre discussões de alto nível, convidados extremamente qualificados e um bate-papo que você só encontra aqui. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.